Então, pessoal, chegou o grande dia, né? Hoje o culto é feito inteiramente pela comunidade. É uma proposta da Melk, para quem não sabe, e para quem sabe também, continua a mesma proposta, né? Que a gente tenha a comunidade como participante na construção das mensagens, tudo mais. Então, hoje o culto foi inteiramente feito, inteiramente preparado, sem o nosso missionário, tá bom? Não vamos querer aposentar ele não, tá bom? Mas enfim, o que a gente vai falar hoje? A gente vai continuar a nossa série de mensagens. Eu fui incumbido de falar sobre vivendo o novo, e eu quero trazer para vocês uma pergunta, que é como encontrar uma nova vida em meio às dores do passado. A gente já viu sobre perdão, né? A gente já falou sobre perdão. Eu vou ficar de pé, mas eu não vou me movimentar muito. O pessoal que trabalha aí na filmagem pode ficar tranquilo, não precisa ficar girando a câmera. Eu não quero trazer transtorno e preocupação para ninguém. Hoje a gente vai tentar responder essa pergunta. A gente já viu, com o nosso saudoso Jorge, o processo para cura em situações que a gente sofre, né? Bom, a gente viu aí que acontece o fato, né, que nos causa a dor. E até então, o processo de renovação para a gente curar essas feridas, ela começa com a verbalização, a gente conversar. E aí a gente começa a se reorganizar e a gente tem a cura das nossas feridas, tá? Mas ainda assim, existem algumas coisas do nosso passado que a gente não consegue deixar para trás. E hoje a gente vai falar sobre isso, na passagem que está em João 5, 1-9. Você pode acompanhar na projeção comigo, a gente vai ler, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, quem escreve evidentemente foi João, contava a história de Jesus, e certa vez, né, ele escreveu sobre um fato. Vamos acompanhar a leitura. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Isso é o que eles acreditavam, né? O primeiro que entrasse no tanque depois de agitada as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E depois o pessoal veio perguntar para ele por que ele estava carregando maca no sábado, que não podia. Aí ele falou que o cara que curou ele mandou ele fazer isso. Perguntaram quem era. Ele falou: olha, eu não sei quem é que me curou. Ele sumiu no meio da multidão. Aí depois ele ficou sabendo aí que era o nosso bom e velho JC. JC é para os íntimos, tá? A abreviação de Jesus Cristo. Às vezes algumas pessoas não entendem a referência. Mas vamos lá, tá? O nosso estudo começa aqui, com um entendimento bem simples, né? No versículo 1 e 2, Jesus encontra o paralítico. E não é dado muita atenção para onde é que esse paralítico estava, né? Estava ali num tanque, né? Inclusive a gente tem alguns registros arqueológicos de que muito provavelmente esse tanque existiu de fato, né? Então a história ali. Jesus encontra o paralítico. E por que eu quero parafrasear isso? Por que eu quero falar sobre isso? A gente vê assim, quando a gente lê, parece uma história bonita, né? Jesus encontrou um cara e curou ele. Mas assim, na minha muito modesta e humilde varredura, leitura da Bíblia, eu tenho percebido que nem sempre alguma palavra que está ali é só por acaso, né? Ou alguma coisa que se conta está ali só por acaso. E eu quero chamar atenção para isso. Jesus não foi para essa cidade para curar ninguém. Ele foi para uma festa. Festa dos judeus. Está lá no 1. Como é que ele encontra esse cara? Eis o mistério.
um cara que estava ali sofrendo, e isso é interessante a gente pensar, porque em várias partes da Bíblia isso acontece. Jesus encontra pessoas sofrendo. A natureza de Jesus, como quem ele é encontrar as pessoas em sofrimento. Quem são pessoas em sofrimento? Eu, você que está me vendo, você que está me ouvindo, todo mundo aqui sofre. E Jesus tende a nos encontrar. Bom, isso já fala bastante sobre Jesus, né? Sempre ao encontro daqueles que sofrem, sempre ao encontro daqueles que precisam. Mas aí o que ele faz com as pessoas que sofrem? O que ele faz com as pessoas que precisam? Como ele aborda elas? É que é uma questão interessante para a gente pensar hoje. E, bom, vamos seguir adiante aqui. Tá, até aqui tudo bem. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. O foco do relato é esse, é que Jesus encontrou um cara que era paralítico há 38 anos. Não é um cara que estava ali no tanque há 38 anos, era um cara que era paralítico. Não se sabe o que ele fez da vida dele. Não se dá muito enfoque nisso, né? 38 anos. Eu vou fazer um exercício básico de reflexão. Tem gente que não vai gostar. Mas, por favor, sejam sinceros. Quem aqui tem mais que 38 anos? Levanta a mão. Uhum. Não vai levantar a mão, Suzana? Uhum. Uhul, né? Mais tempo do que tem de vida. Eu tenho 29. Também alguns vão duvidar, né? Eu tenho 29. Então, assim, ele tem uns 9 anos a mais de paralítico, né? 38 anos, é paralítico, né? Assim, aqui fala que ele estava 38 anos doente. Na minha interpretação, não fala que é um homem de 38 anos que a vida toda foi paralítico. É um homem que estava 38 anos. Pode ser que ele tenha se tornado na infância, enfim, a gente não sabe. Não sabe. Mas até aqui, são questões que parecem ao acaso. Jesus encontrou um cara. Era um cara que estava há muito tempo. Será, né? 38 anos doente. Estava lá. E ele falou o quê? Que ele estava sozinho. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Por que a pergunta? Hoje a pregação já está ficando um pouco mais difícil, né? A do Jorge normalmente não tem tantas perguntas, tem mais afirmações, né? Fica mais tranquilo. Mas a ideia é refletir também. Por que alguém não desejaria receber a cura para a sua condição? Quem é Jesus para perguntar isso? Porque, vamos entender as perguntas por partes, né? Por que a pergunta? Ele perguntou: por que você quer ser curado? Tá, por que eu quero? Por que ele perguntou isso? Será que tem alguém que não quer se livrar da dor? Por que alguém não ia querer receber a cura? Porque às vezes a situação da pessoa, ela traz esmolas, e a esmola nem sempre é dinheiro. A esmola pode ser atenção, carinho, compaixão. Tadinha, não fala assim com ela. Ela está debilitada. Coitadinho, não pega isso dele. Lá não vai lá incomodar ele, ele está, né? Às vezes as feridas, elas são um consolo, elas trazem o quê? Elas trazem esmola. E eu vou contar uma para vocês. Por muito tempo, eu demorei para perceber isso, né? Isso ficou totalmente claro para mim quando eu fiz essa pregação. E curiosidade. Então, eu vou contar uma curiosidade da curiosidade. Eu falei para o Jorge que eu gostaria de fazer essa pregação porque eu não sabia deixar as coisas no passado. Eu não sabia. E deve ser curioso, né? Porque se espera assim, é como falar sobre família. Quem tem que falar sobre família? Alguém que tem uma família, que tem uma família bem estruturada. Eu já fiz algumas pregações antes. Acho que foram 2 ou 3, lá em Palmitos. Também substituindo o Jorge em eventuais momentos. E o que eu percebi é que eu sempre aprendia muito com aquilo que eu tinha para falar, né? Eu vejo isso na nutrição, no meu trabalho, né? Quando eu vou dar uma aula, eu aprendo mais com aquilo que eu quero ensinar do que aquilo que eu tenho que ler. E aí, eu me dei conta de uma coisa que eu fiz por muito tempo na minha vida. Eu já falei aqui, acho que no último culto, mas não foi nesse caso, foi só para contextualizar, que eu tive uma infância bastante violenta, bastante violenta.
em que, em diferentes âmbitos da minha vida, em casa, na escola, etc., 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 as pessoas elas eram violentas, elas me batiam. Me batiam, me batiam. E me batiam muito. E eu percebi que eu não fazia isso de forma automática, mas teve uma época que eu parei e pensei, comecei a pensar, por que eu falo isso para as pessoas? Por que eu falo isso para as pessoas? Porque eu ganho esmola. Porque todo mundo que imagina uma criança que apanhou muito, se compadece dela. Pois você sofreu demais. Que pena, né, Cassiano? Não deviam ter feito isso com você. Que pena que fizeram isso com você. Que triste. Você não merecia. Como era gostoso ouvir isso. Eu não queria que as pessoas me ajudassem a esquecer isso. Eu queria que elas continuassem falando que eu era, de fato, uma pessoa muito sofrida. Que eu era, de fato, uma pessoa bastante triste. E que isso me causava aí um sofrimento. Tá? Então, a questão aí, por que alguém não ia querer ser curado? Porque ser curado significa abrir mão disso. Tem alguma coisa que quando tu fala para os outros se compadecem de você? Os outros são gentis com você. Olha que legal isso, né? Fulano, que bom. Ah, que pena que você passou. Você merece mais, né? Olha só, eu acho que não foi legal isso na sua vida. E aí vem outra questão também, né? Quem é Jesus para perguntar se você pode ser curado? Quem é Jesus? Porque ele está dizendo assim, eu imagino, tá? Eu imagino que ele devia ter um jeito muito gentil. Ele falar, você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser curado? E aí eu fico me perguntando, quem é Jesus? O que ele quer dizer com essa pergunta? Quando ele pergunta isso, ele diz, eu sou aquele que pode te curar. Esse sou eu. Eu sou o que pode te curar. Ele não pergunta, você gostaria que alguém curasse você? Ele só pergunta se você gostaria de ter curado. Vamos pensar assim, você tem uma dívida, o Jorge gosta muito de falar em dar exemplo de dívida. Inclusive, deve ter algum problema aí, né? Se tiver quiser comentar com o conselho um dia, se o pastor está passando por uma situação financeira delicada, né? A gente vai conversar lá, tudo bem, vamos ver o que é possível fazer para ele, porque é um exemplo que é recorrente aqui. Mas vamos imaginar assim, que você tem uma dívida. Não importa quanto que é essa dívida. Uma dívida muito alta. Vamos pegar assim, uns 100 mil reais. Eu estou falando muito alto na minha interpretação, né? Tem gente que tem bem mais dívida, né? Mas tudo bem, cada um com as suas dívidas. Ou uma dívida muito maior, e aí chega um cara assim, do teu lado, um amigão teu, e fala, fulano, gostaria que essa dívida fosse quitada? O que tu diria para ele? Tu ia falar sim? Ou tu ia falar, era bom, né, mas... Quando ele fizesse essa pergunta para ti, o que tu ia dizer? E aí é que está a questão. O que Jesus representava nisso? Quem era o Jesus? Jesus era o cara do cash. Jesus era o cara que tinha 100 mil sobrando. Não seria que tua dívida fosse quitada? E aí a gente vê outra coisa, né? Ele não falou sim. O que ele falou? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele não falou sim. Podia ter dito, Senhor, eu quero. Ou só, eu quero, porque ele não sabia que era Jesus. Não sabia que era Jesus. Podia ter dito. Ele não estava doente apenas, ele estava magoado. Ele estava há 38 anos, paralítico, e sempre que se agitava a água, alguém entrava na água antes dele. Na cabeça dele talvez passasse assim, puxa, eu estou aqui há tanto tempo e não consigo me mexer, por que ninguém me ajuda? Por que esses caras aqui não me ajudam? Por que aquele talvez que foi curado ontem não ficou aqui para me ajudar a me curar hoje? Por quê? Ele tinha mágoa. Ele tinha mágoa. Você vê que ele começou pela mágoa, né? A mágoa consumia ele.
ele não falou da doença, ele falou de que ninguém ajudava ele. Então, o que será que preocupava ele mais? A doença ou a mágoa de ninguém ajudar? Eis uma grande pergunta aqui. Bom, e antes da gente entender um pouco melhor isso, eu gostaria de um testemunho. Um testemunho da nossa querida Elaine, pode vir aqui, por favor. Se prontificou a fazer, a gente conversou sobre isso, né? E um testemunho muito bonito que vai nos ajudar a entender melhor a história daqui para frente. Fique à vontade, Elaine. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria confessar a minha culpa perante a comunidade. Porque eu sempre ajudei aqui, eu canto no louvor, mas a fé que eu tinha não era sincera, era uma fé por medo. E eu preciso pedir perdão para a comunidade por isso. Porque eu tenho ansiedade desde a minha infância, desde que eu me conheço por gente. E há pouco tempo eu descobri que eu tenho também TDAH. E por eu não ter tratado isso gerou em mim uma crise de ansiedade tão intensa que eu vivia dias sombrios de angústia, de tristeza, de medo. E isso me levou, aos poucos, a buscar menos a Deus. Aqui eu era uma coisa. Lá fora eu me afastava, eu não buscava a Deus. E um dia, nesses raros momentos em que eu estava fazendo o devocional, eu li uma frase: a que ou a quem você tem dedicado maior atenção? Aquilo para mim foi como se tirasse a venda dos meus olhos. Eu entendi que eu estava só olhando para a minha dor, para o meu sofrimento, tão focada em mim, querendo entender da onde, por quê, e nada disso ajudava. E aí, quando eu me dei conta disso, eu disse, cara, o que eu estou fazendo? Se eu olhar para a cruz de Cristo, se eu olhar para o sofrimento dele, eu vou ver que o meu não é nada. Que tudo que eu passei, ou tudo que que todos nós passamos aqui, se a gente juntar tudo, não vai se comparar. E aí eu entendi a graça, eu entendi o amor de Deus, eu entendi tudo. E a partir daquele dia, eu passei a fazer o meu devocional todo dia de manhã, antes de trabalhar. Eu acordo mais cedo para isso. Eu tenho sentido que Deus tem me usado no meu trabalho. Antes eu não tinha paciência para ouvir as pessoas falarem. Para quem não sabe, eu sou médica, e aí muitas vezes as pessoas vão só para conversar. E eu não tinha paciência para isso. Eu queria que a pessoa se despachasse logo, para mim acabar logo. Agora, eu quase não dou conta de acabar o meu serviço no meu horário. Porque eu fico deixando a pessoa se desabafar, eu escuto ela, eu tento dar uma palavra de ânimo, de alegria para ela. E as pessoas têm sempre me agradecido no final. O quanto aquilo tem ajudado elas. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado, Elaine. Muito bonito o seu testemunho. Esse testemunho mostra para nós uma coisa que aconteceu com um certo paralítico. A dor machuca nós mesmos, mas ela evolui para mágoa e egoísmo, e aí nós passamos a machucar os outros por causa daquilo que nós não queremos curar. Talvez alguns já tenham ouvido falar um ditado: pessoas machucadas machucam. É verdade. Quanto mais machucado, e quanto mais tempo isso toma contra você, quanto mais tempo você deixa isso, mais e mais isso machuca os outros. E aí a gente vê que com fé nós encontramos a cura. E aí nós passamos a ser um instrumento, um apoio. Nós ajudamos aos outros a encontrar a cura. Os outros. Então a nossa cura ela não está mais aqui só em nós.
ela pode se expandir para os outros. Bom, essa é uma constatação que eu fiz e eu fui confirmar com o Jorge, inclusive, também me falou muito bom, que Jesus, ele operou muitos milagres para diferentes situações. Lázaro morreu, ressuscita. Não tem comida? Multiplica. Para muitas situações, ele operou milagres. Mas, quando as pessoas estavam tristes, aflitas, sofrendo, ele não dizia, vá e viva sem tristeza. Ele não operava um milagre. O milagre eram as palavras. Aí ele falava com as pessoas. Ele sempre usou palavras para falar do coração. Poxa, um cara que, vamos ser assim, morreu, volta à vida. Ah, tem tempestade lá fora? Beleza, calma, sossega aí, chuva. Não era qualquer um. Não era qualquer um. Por que ele não fazia isso? Jesus, ele não é só a cura. Ele é exemplo para que nós façamos o mesmo. Para que nós aprendemos a deixar o que não está no nosso controle. A tempestade não está no nosso controle. A morte não está no nosso controle, como ele mesmo diz. Mas as emoções das pessoas, essas a gente pode mudar com uma coisa tão simples como uma palavra. Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. O que você faria? Pensa comigo. Tenta imaginar assim, que tu está há 38 anos, tua vida toda, paralítico, tu não anda, e um cara chega e fala, se levanta, pega a tua maca e anda. O que tu ia fazer? O que tu ia fazer? Tu ia olhar para ele, tô tentando, né, cara? Ia debochar dele? O que era preciso para obedecer? Fé. O paralítico acreditava que tinha um milagre na água. Ele teve que acreditar que havia em outro. Aquele cara que estava conversando com ele. Que lembrem, ele não sabia que era Jesus. Ele não sabia, ele só foi descobrir depois, quando Jesus veio conversar com ele no templo. Aí a gente pensa assim, sabe aquela tua mágoa que está te... Se Jesus falar, abandona ela. Se ele aparecesse aqui na tua frente agora e falasse, abandona ela. Talvez a gente ouviria, né? Porque é o cara, né? Oh, Jesus está aqui. Mas aí eu quero lembrar de vocês uma coisa que eu aprendi com um certo missionário de pouco cabelo. Né? Não é o Jorge, é um outro missionário sem cabelo. Né? Não é o Jorge, que coincidentemente não tem cabelo. Puxa, nem tinha lembrado. Né? Jesus não precisa botar fogo numa planta e aparecer. Ele fala com nós através de quem? Das pessoas. Essas que vocês estão vendo aqui, quando alguém chega e fala para ti, fulano, tu deveria parar de fazer isso com a tua vida, tu está se machucando. Será que é só o fulano? Se nós não acreditamos, nós não somos melhor que o cara que estava paralítico 38 anos, porque foi um cara que apareceu lá para ele, que não era Jesus que falou para ele, ele acreditou. Quantas vezes Jesus vem de forma desconhecida para nós, ou que não é tão clara, e nós não vimos? Essa tem que te incomodar um pouco. Porque me incomoda. Me incomoda. Quem era o paralítico? A gente também tem que olhar para o passado dele, né? Quem era o paralítico? Será que ele procurava ajuda? Será que ele apenas aguardou por 38 anos? Porque agora eu vou fazer um teste com vocês. Um teste para ver se vocês aguardam ou se vocês são ativos na busca. Imagina assim, você está num lugar, está aqui na igreja, ninguém nunca veio te perguntar o que tu achava disso aí. O que tu acha do coffee break? Ninguém nunca me perguntou. Ninguém nunca me perguntou se a temperatura do ar estava boa para mim. Ou também nunca me perguntaram se os livros que tinham aí eram os que eu gostava. A cura começa com o diálogo. Se tu está esperando alguém vir te perguntar, tu não está querendo a cura, tu está querendo a esmola. Querendo a esmola, que alguém diga, puxa vida, tu gostaria de tivesse outro livro? Sim. Ah, que bom que tu falou, que bom que a gente tem você, né? Você dá uma visão diferente para nós, olha só que legal. Quando você não fala, essa é para
cutucar um pouco mais, tá? Casais. Eu vou riscar. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho fé. Senhor, me ajude. Ele olhando lá de cima. Agora tu se vira, né? Quando vocês brigam e vocês ficam assim. O que eu fiz? Tu sabe o que tu fez? Ou até pior, né? O que eu fiz? Se tu não sabe, essa pessoa quer se resolver ou ela quer ser adulada? Aí, quem falar que quer se resolver é porque é a pessoa que fala. Fala, não, quer se resolver, isso é se resolver para mim, né? Tu tá esperando o quê? Jesus lá em cima assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Será que ele procurou ajuda? 38 anos? Porque assim, ele falou, ninguém ajudou ele. Será que alguma vez na vida dele, ele perguntou assim, pessoal, ou fulano, você já se curou, tu pode me ajudar amanhã a entrar para que eu me cure também? Será que ele pediu? Ou ele ficou lá, assim, eu sou paralítico, será que ele não vai ver que eu não consigo me mexer? Não vai me ajudar? Quem é você na história? Jesus aparece mesmo assim. E até uma vez estava conversando com o Jorge, alguém falando assim, não, eu não preciso conversar com o irmão, Jesus vai vir me ajudar. Tu acha que ele vai vir como? Que ele vai voltar só para você? Então, irmão, eu te amo tanto que eu voltei para te ajudar, porque eu sei que tu não quis ouvir as pessoas que eu usei para te falar o que eu queria dizer. Então eu voltei para dizer para você, olha só, fulano, larga isso e siga a tua vida. Com a minha bênção. Não vai acontecer, né? Não vai. Agora uns estão fazendo assim. Tudo bem, né? Eu sinto muito falar, mas não vai acontecer. Tá? Você quer se curar? Veja as 4 etapas importantes. Como foi bem colocado aqui, a gente percebe que o paralítico, ele recebeu atenção. A cura dele começou aonde? Quando é que Jesus começou a curar ele? Dando atenção para ele. Porque o fato de Jesus dar atenção para ele já é diferente do relato dele. Ele fala, Senhor, não tenho ninguém por mim. Jesus já estava ali conversando com ele. Dando palavras. Fazendo, né? Quem não gosta de receber atenção? Talvez alguém vai dizer, não, talvez você não gosta de receber um holofote, de estar lá em público com todo mundo te olhando. Mas imagina você conversar com alguém, essa pessoa fala, não é nada, virar as costas e ir embora. Agora, a atenção é uma coisa importante para nós, né? Então, primeiro, decida seguir em frente. Decidir abandonar as esmolas da dor, mas aceitar o amor. Aceitar significa buscar e ser amor. Aceito o amor, podem me dar. Não é isso? Não é isso que o JC está falando. Não. É buscar e aceitar. É conversar com as pessoas. Fulano, eu estou com um problema aqui, o que você acha? A gente se orienta, inclusive, em ter auxílio na fé. Você tem alguém para te guiar. Pode ser um missionário, pode ser uma pessoa que você vai conversando. A gente tem uma oportunidade aqui. A gente tem uma oportunidade, por exemplo. Hoje a gente já saiu para praticar o amor. Quantos de vocês pensaram em no próximo culto, ou nos próximos cultos, chegar... Elaine, como é que está o seu trabalho? Melhorou? É uma pessoa que passou por um problema e compartilhou aqui. Número 2, busque apoio. Tenha fé, busque apoio em Cristo. Mas também nas pessoas que Ele coloca na sua vida. Quem é que Ele coloca na sua vida? Eu não sei, Jesus, quem que tu coloca na minha vida? Está no meio da igreja aqui, ó. Quem, Jesus, que tu colocou na minha vida? Quem? Que eu me lembre hoje, pelo menos não tem ninguém cego aqui, né? É só olhar para os lados. Curar os outros. Jesus é nossa cura, mas também é nosso exemplo.
tudo que Ele faz por nós não é só, tô fazendo isso aqui para você, quer dizer que você tem que estar acostumado a receber o meu amor. Sim, mas é assim, falando, eu sou o dono, fui eu que fiz tudo, e eu estou fazendo isso para você. Se você quer um pouquinho abaixo, será que não deveria fazer também? Eu não precisaria estar aqui, eu já te criei, e estou aqui dando atenção. Às vezes a gente começa a se preocupar, né? Viva o novo em comunidade. Não foque apenas em transformação pessoal, mas na transformação da sua comunidade. Isso aqui tem que ser um golpe duro para quem fala rezar. Eu rezo em casa, não preciso na igreja. Tudo que ele está falando para não fazer, está falando para quê? Para ir atrás. Ir atrás das pessoas. Tá bom? Avalie. Por que você não consegue superar algumas dores? Será que você não consegue ou não quer? Quão distante de Jesus e das pessoas você se torna por não abrir mão dessas dores? Você procura ou apenas espera ajuda para as suas dores chegar? Quando o paralítico foi curado, ele não foi só curado. A vida dele foi transformada, porque antes o que ele era? Ele era um paralítico, agora ele não é mais. Quando Jesus cura ele, Jesus transforma a vida dele. É isso que ele faz com nós. Quando ele cura você, ele transforma a sua vida. E ele avisou o paralítico depois, se a gente continuar a leitura, ele encontrou no templo e ele chegou lá e falou, olha, você foi curado. Não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Caramba, 38 anos paralítico. E se ele não se cuidar, alguma coisa pior vai acontecer? Não, é porque Deus castiga. É porque isso vai te trazer um sofrimento maior. Vai afastar as pessoas. Quando Jesus nos cura, Ele nos convida a mudar. Ele nos convida a curar. Quase a letra miúda, né? Fulano, já que eu te curei, cura os outros também. É isso. Essa é a nossa mensagem de hoje. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!